Bom, pessoal, como eu havia falado para vocês, a gente vai continuar e hoje a gente vai começar a falar sobre prestações. O assunto, prestações, também chamado de séries uniformes. Séries uniformes. Aqui acontece aquela situação em que você tem prestações iguais. Por exemplo, nós vamos ver alguns exemplos. Uma bicicleta que custa 1.500 à vista, ela deveria, se ela for dividida em cinco parcelas, essas parcelas vão valer quanto? Tá? Então, essas parcelas iguais serão de quanto? Quando essas parcelas forem iguais, então a gente está falando de séries uniformes. Tá? Então, séries uniformes, você percebe também como se você tivesse, por exemplo, cada parcela dessa fosse de, sei lá, R$ 300, R$ 400. Imagine que você tem um, dois, três, quatro, cinco. Toda vida que você tiver uma situação como essa, onde todas as parcelas são iguais, você tem uma série uniforme, tá? É isso que nós vamos tratar aqui. Essa representação, ela pode estar também representada assim, ó. Eu posso representá-la dessa forma, ó. Todas as parcelas iguais de R$ 400. Então, isso também representa séries uniformes, tá? Bom, é isso que nós vamos falar agora. Vai surgir a variável, e a variável que a gente vai começar a ver é uma variável chamada PMT. Essa PMT, essa é uma contração de uma palavra maior. Ela vem do inglês periodic, periodic payment amount. Tá? Que quer dizer valor, é o mesmo que valor do pagamento periódico. Mas vejam bem que ele vai pegar três letras de uma palavra do pagamento, ó, P, M, T. Então, toda vida que a gente for trabalhar com prestações, a gente vai trabalhar com essa variável agora, chamada PMT. Ok? Muito bem. Bom, a gente vai começar vendo os fatores, né? Como resolver questões através de tabelas. Essas tabelas eu vou trazer para vocês a título de conhecimento, porque dificilmente se utiliza essa tabela. Mas, porventura, vocês lá na frente precisarem, em outras disciplinas, é bom que vocês tenham pelo menos um conhecimento sobre o assunto. Eu não vou cobrar em prova sobre isso, sabe? Tá? E dificilmente isso acontece, mas é necessário ter esse conhecimento, tá? Então, se vocês forem aqui para a aula 18, séries uniformes, vocês vão ver algumas fórmulas, né? Essas fórmulas, elas estão relacionadas com essas tabelas, ó. Existem várias tabelas. Eu coloquei aqui duas só para vocês entenderem como é que funciona, ok? Então, para você utilizar qualquer, resolver problemas com essas tabelas, você tem que analisar, por exemplo, ó, fator
Essa primeira tabela vem dizendo fator de valor presente. Essa é a tabela do valor presente. Eu tenho fator de valor futuro, então eu tenho outra tabela de valor futuro. Ó. Tem a fórmula do valor futuro e tem outra tabela. Bom, nessa tabela, preste atenção que você tem aqui, ó, N barra I. N barra I. Então, N quer dizer os períodos. 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. E aqui são as taxas. 1% e ó, 1%, 2%, 3%, 5%. A tabela é muito grande, aqui é só título de demonstração. Da mesma forma tem a outra. Mês 1, mês 2, mês 3, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Tá? Então, normalmente, a relação do fator é a relação entre o mês, se eu disser 3 meses e 5%, então você vem primeiro 3 meses e depois você corre aqui ó, e encontra aqui em cima 5%. Então, o fator vai ser 3, 15 e 25, será este. Ó. Ok? Então, muito bem. Vamos ver como é que isso funciona. Então, acompanhe comigo pelas fórmulas e vamos já resolvendo algumas questões para vocês entenderem como é que funciona. Eu vou resolver uma, mas toda a resolução já está aqui. Ó. Vocês, quando receberem a aula, na verdade da aula 18, não é da aula 17, é da aula 18, já toda resolvida. Tá? Vou resolver uma só para vocês entenderem como é que funciona. Então, se a gente vier aqui para a questão, onde diz assim, ó, preço de uma bicicleta, então acompanhe comigo a resolução. Bom, o preço de uma bicicleta é, aqui, primeira questão, a gente tinha PV, FV e IN. Foi isso que eu pedi que vocês fizessem toda vez que fosse fazer a questão. Porque aqui você começa a entender qual é a variável que ele está buscando. Agora você vai aumentar para PMT. Então, ele diz assim, ó, o preço de uma bicicleta é 1.500 à vista. Ó, 1.500, né? 3% ao mês. 3% ao mês. Período 5. 5 meses. Aí ele diz, qual o valor das prestações? Então, em vez de valor futuro, ele está atrás disso aqui. Ó. Percebam que para você acompanhar, para você resolver essa questão, é muito simples. Você vai direto na fórmula, tá? Na fórmula, tá aqui a fórmula. PMT, PMT é igual ao PV sobre o fator. Que fator é esse, gente? O fator é a relação entre, eu disse para vocês, N e I. Então, primeiro, é o fator do valor presente, não é valor futuro. Ele não falou em valor futuro, ele falou em valor presente. Então, eu venho aqui N, tá? Eu venho aqui, valor presente, tabela do valor presente, N. N é quanto? 5, ó. 5 meses. 5. Ok. E ele diz que a taxa 3 meses. Então a taxa, eu corro aqui, ó. 5, 1, 2, 3. 3%, perdão. 3%. Então o fator é esse, ó. O fator é esse aqui, ó. 4, 57, 97. Ok? Então vamos lá. Então, PMT é igual a o PV, que é 1.500, dividido pelo fator, né? 4,5797. Então, PMT vai ser igual a 327,53. Está resolvida a questão.
Fácil, né? Ok, eu vou resolver só mais um, que calcula o valor futuro, para usar a outra tabela. Tá? Então, na questão 4, na questão 3, né? Na questão 3, ele diz o seguinte, o que ele diz na questão 3? Foram depositados, vou colocar até aqui do lado, terceira questão. Foram depositadas 12 parcelas de 670. Então você tem PV, você tem FV, você tem I, N e agora PNT. As parcelas são de 670. São 12 parcelas. A taxa é de 7% ao mês. E ele quer saber qual será o valor de resgate lá no futuro, né? Então você vem direto, volta para as fórmulas e vê aqui, ó. Ele quer saber o fator, o valor futuro, ó. Quer saber o valor futuro. Preste atenção que o fator é a mesma coisa. Eu coloquei fator ACM, um valor de acumulação, tá? Então é um fator de acumulação. Então vocês podem encontrar em alguns livros, em algumas situações, para vocês não se espantarem. Tanto fator como fator de acumulação. Tanto faz, viu? Então, o fator, pela fórmula FV é igual a PMT, que multiplica o fator de ACM, fator de acumulação. Então, o valor futuro é igual às prestações 670, que multiplica o fator de acumulação. Quem é o fator de acumulação? Aí você vem para N e I, 12 e 7. Então você vai lá para a tabela, procura a tabela, futuro, ó, valor futuro, tabela do valor futuro. Procura aqui 12, desce aqui 12, e ele disse que era 7. Então você corre até a coluna 7, ó, 7%. Então eu vou dizer que vezes 17,8885. Então o valor futuro vai ser igual a 11.985,26. Está resolvida a questão. Tá? Então, essa é a primeira situação, quando você utiliza tabelas. Tá? Nós não vamos utilizar durante o nosso curso, nós não vamos utilizar durante nossas provas, apenas a título de conhecimento. O que nós vamos utilizar é uma outra coisa chamada pós-antecipação. Nós vamos ver duas formas de séries uniformes, pós-antecipadas e antecipadas. Tá? Eu quero mostrar para vocês como é que isso funciona. As séries pós-antecipadas, pessoal, são as séries que nós conhecemos. Vou mostrar para vocês a diferença, para depois a gente ir para os cálculos. Pós-antecipação é quando você começa a pagar no próximo mês. É o que normalmente a gente conhece. Você fez uma compra à vista hoje, mas você só começa a pagar um mês, por exemplo. Um mês, dois, três, quatro. Por que que isso é diferente de antecipação? Porque na antecipação, você tem situações em que você pode começar a pagar hoje. Não sei se você já conhece situações onde você diz, olha, eu vou dividir, mas você vai começar a pagar hoje. 0, 1, 2, 3. Então, enquanto essa aqui, pós-antecipação, você começa a pagar posteriormente, em um mês, na antecipação, você faz o cálculo das prestações. Aqui você faz o cálculo das prestações e começa a pagar depois. Aqui você faz o cálculo das prestações,
são iguais, mas você começa a pagar hoje, no ato da compra. Essa é a diferença entre antecipação e pós-antecipação. Em relação à pós-antecipação, eu vou trazer algumas informações para vocês. Também eu trouxe alguns exercícios, eu peguei os mesmos exercícios anteriores e aumentei aqui período N e taxa, tá? Só que eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: o cálculo tanto do tempo como da taxa, pessoal, é mais complicado de você utilizar, de você fazer. Pelas fórmulas, obviamente, né? Todos os exercícios que nós fizemos aqui, fizemos anteriormente, ó, o preço da bicicleta. Então, é como se eu estivesse repetindo o exercício anterior, mesma, o mesmo exercício. Mas os cálculos, por exemplo, o cálculo da taxa é algo muito complicado. Tá? É algo muito complicado. Por quê? Porque a, perdão, a bateria do meu computador está acabando aqui. Bom, porque para você encontrar uma taxa, certo? Para você encontrar uma taxa, o cálculo é muito mais complicado, tá? É muito mais complicado. Então, para você encontrar o valor presente, o valor futuro, prestação, é razoável, tá? Então, a gente utiliza as fórmulas, né, que são dadas nos livros. Mas a taxa, tá? A taxa, você tem que utilizar outro recurso, por exemplo, que fizeram, por exemplo, o método Newton-Raphson, eles criaram um método para você buscar quais são as raízes quadradas de uma função. Então tem toda uma complicação. Então, para você calcular a taxa, para calcular a taxa, eu coloquei a fórmula, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, mas eu não sugiro que vocês façam pelas fórmulas, tá? Eu sugiro que vocês utilizem HP, porque ela é muito mais precisa, tá? Muito mais precisa. Bom, esses exercícios aqui, eles também estão resolvidos, ó. Então tá aqui, ó, pós-antecipação, o exercício. Então vocês vão resolver o exercício do mesmo jeito que a gente resolveu os outros. Tá todo resolvido. Mas logo após eu vou mostrar para vocês a resolução disso na HP. Então é muito melhor utilizar a resolução na HP do que ficar utilizando fórmula. De qualquer forma, quem quer utilizar a fórmula vai poder utilizar aqui, tá? Bom, vocês percebam que, por exemplo, tá aqui as fórmulas da pós-antecipação, tá? Então, quando você quer calcular, por exemplo, um, um valor, uma prestação, por exemplo, né? Então, ele tem a fórmula da pós-antecipação. Pegando o mesmo exemplo, ó, preço de uma bicicleta, tá? R$ 1.500 e tal, não sei o quê. Qual é o valor das prestações? Vamos fazer pela fórmula da pós-antecipação. Então, se vocês acompanharem comigo, tá? Acompanharem comigo, você vai utilizar. Bom, o que é que ele quer? Ele, do mesmo jeito da situação anterior, ele disse que a primeira questão, PV, FV e NPMT, tá? Ele disse que a bicicleta era 1.500. Ele disse que a taxa era 3% ao mês. Ele disse que o tempo era 5. E ele quer saber o PMT. Então, utilizando a fórmula, pelo cálculo da fórmula, você vai ter PMT é igual a PV vezes I sobre 1 menos 1 mais I
menos n. Então, aqui você teria que fazer 1.500 vezes 0,03 sobre 1 menos 1 mais i, 1 mais 0,03 elevado a menos 5. Menos 5. Então, pessoal, fazendo o cálculo, né, você vai encontrar 45 dividido por 0,1374. Então, o PMT você vai encontrar 327,51. Beleza.